Aí nasce agora, dentro da pandemia... 2020, né? Nasce a igreja... Não, 2021. Não Temerei. E é tema de uma música sua, né? Isso, engraçado se eu comentar sobre isso, porque quando o Senhor me deu o nome da igreja, não tinha nada a ver com a música. Foi uma jesuicidência, né? Vamos dizer assim. Porque na hora eu não pensei na música, foi uma resposta mesmo que eu dei para Deus, mediante uma palavra que ele liberou. Tudo começou em 2018, né? 2017 a gente teve uma crise muito grande no nosso casamento, assim, a gente separou mesmo durante um mês. Ficamos 30 dias afastados mesmo. E foi um período muito complicado, né? A gente teve uma crise muito terrível no nosso casamento. Então, não foi, assim, foi mesmo de conexão. A gente estava brigando muito, a gente não estava se entendendo e ela decidiu, não, Bruno, você precisa amadurecer, que realmente eu precisava amadurecer muito, sabe? Eu tinha muita atitude de menino mesmo na época. Eu casei, mas ainda era muito menino. Eu não tenho vergonha de reconhecer isso e em 2017 a gente teve esse afastamento durante 30 dias. Foi 30 dias certinho, que foi os piores 30 dias da minha vida. Que eu sofri demais com isso e Deus me tratou mesmo, assim, um confronto direto mesmo para eu poder mudar, poder me amadurecer, porque eu ainda tinha muito cabeça de solteiro. Eu casei, mas ainda tinha muitas atitudes de solteiro, né? Para mim, né, dar satisfação, eu tinha muita dificuldade. Eu pensava nas coisas, vou fazer, e depois eu só comunicava a ela. E para quem é casado, você que é casado, não é assim que funciona, né? Tudo é no acordo entre o casal. E eu não tinha isso. Então, em 2017, a gente teve esse afastamento e depois de 30 dias de eu orar muito, insistir muito, a gente se acertou, a gente voltou, e Deus, sabe, foi restaurando o nosso casamento. E em 2018, eu fiz uma cirurgia. Eu coloquei uma prótese na cervical aqui, sofri um acidente de ônibus. O ônibus caiu num buraco e eu voei no teto e bati com a cabeça no teto do ônibus. Aí deu uma protrusão aqui, os discos, eles deram... Deu uma hérnia, né, discal, que ela deu uma escorregada e tocou na medula. E eu travei, fiquei travado. Na época eu achava que era um torcicolo. E depois que eu procurei um especialista, ele falou, meu filho, se essa hérnia ela escorrega mais um pouquinho, você hoje não estaria nem andando. Porque... ela tá quase tocando a medula e é cirúrgico. Eu já vou fazer o pedido da cirurgia aqui. Eu já entrei em desespero. Falei, meu Deus, eu tenho que operar a coluna. E foi aquele processo de esperar autorizar. E fiz essa cirurgia. E no hospital, Deus já começou a falar comigo sobre o ministério pastoral. Que até então eu sempre entendi que eu seria um pastor, mas não pastor de frente de igreja. Pelo fato da música, eu achava que eu seria um pastor de ministério de louvor, um pastor para cuidar do ministério de louvor mesmo. Eu achava que seria dessa forma. Em 2018, Deus começou a falar comigo no hospital. Eu internado, e eu sonhava com a igreja que eu já participei, né? Onde eu me converti, me batizei. E eu, Bruno, não queria voltar para lá, e Deus falando comigo e já me mostrando o ministério pastoral. Eu entrei em crise, eu falei, eu não quero voltar para lá assim, eu não quero. E Deus falando, você vai voltar. Eu falei, eu não vou. E ele falando, você vai. E na minha recuperação também ali, fiquei 6 meses, né? Foi 6 meses, né? Que eu fiquei sem andar, ela cuidando de mim, me dando banho, dando comida na boca, igual neném. Que eu não me mexia mesmo. Fiquei assim 6 meses, a recuperação foi bem longa. E depois que eu me recuperei, eu senti vontade de ir lá nessa igreja. E aí fui, chegando lá, e Deus falou comigo, você precisa voltar para cá que eu tenho algo para fazer. E ela foi no culto comigo, ela não conhecia, que ela nunca tinha... Ela já tinha até pregado lá uma vez, mas ela não conhecia a minha história lá, né? Ainda não tinha falado para ela tudo que eu passei lá. E a gente chegou em casa, ela falou, amor, Deus falou comigo que é pra gente ficar na igreja da tua mãe, que minha mãe congregava lá.
E eu falei, meu Deus, agora não tem pra onde correr. Deus falou com ela também. Eu tava escondendo, né? Eu falei, não, vou te falar, Deus tá falando pra eu voltar pra lá, eu não queria. Expliquei pra ela o motivo de eu não querer voltar pra lá. E voltamos, ficamos ali trabalhando 2 anos. Fomos consagrados ao ministério pastoral. E a gente assumiu uma igreja dessa denominação. E na pandemia, decidiram fechar a igreja. Né? A gente fez 2 cultos, né? Foram 2 cultos só. E veio o decreto para fechar as igrejas. E ali fechou. E teve alguns problemas na liderança lá, não com a gente, mas a gente entendeu de Deus que já tinha acabado o tempo ali. A gente decidiu sair. E a gente começou a fazer culto em casa, porque as igrejas estavam todas fechadas. Foi na época mesmo que fechou tudo, onde surgiu os cultos online, né? A gente fazendo culto online dentro de casa, fazendo o nosso culto. E quando começou a abrir igreja, a gente começou a frequentar uma igreja. E a gente tem um jovenzinho lá de 18 anos, que é o Vitor. Na época ele estava com 16, né? E ali a igreja tinha muitos jovens, ele já todo envolvido ali. E ela querendo membrar na igreja, eu falei... E Deus falando comigo, teve um dia que eu estava em casa e Deus falando muito forte comigo sobre a igreja. Sobre a igreja não temerei. Sobre a igreja não temerei. Eu trabalho com fotografia também, eu estava ali no Photoshop e Deus me deu a logo da igreja. Deus me deu uma palavra e me falou realmente... como que seria a cruz lá, da logo da igreja. E Deus me deu uma palavra que está em Isaías, né? E eu fiquei com muito medo. Fiquei com muito medo mesmo. Falei, não, eu não tenho condições. E Deus me lembrou, o senhor vai lembrar da época que a gente estava ali na casa da minha mãe fazendo um culto ali. O senhor lembra? Sim, sim. E eu fui até lá a Missão Evangélica do Brasil, que eu falei para ela, até mandar um abraço pro bispo Davi aí, e nos recebeu lá com todo carinho. E eu falei para ela, eu tô desacreditado de liderança. Eu não confio mais em ninguém, que eu já tinha passado muita decepção com liderança. E eu falei para ela, a única igreja que eu confio ainda é a Missão Evangélica do Brasil. Eu vou lá pedir ajuda. E eu fui lá no bispo, conversei com ele, falei, tem um povo lá que eu tô ajudando lá, só que eu não tenho condições, que eu não sou pastor. Eu sou muito novo, não tenho maturidade para isso ainda. 5 anos atrás, quando a gente começou a namorar. E ele falou, não, vou chamar um pastor para te ajudar lá, que foi o senhor, né? Para minha surpresa, ele falou, eu falei, não, o pastor André eu já conheço, então tranquilo. Aí a gente começou ali, foi na época que o senhor foi chamado para pastorear lá em Uaíba, e a gente, sim, encaminhou o povo, né, para as igrejas, e acabou que nós 2 fomos com o senhor lá para Uaíba. E Deus me fez lembrar. Ele falou, lembra lá 5 anos atrás que tinha um povo lá e você com medo não deu continuidade? Eu falei, lembro, sim. Ele, então, volta a fazer aquilo que você parou de fazer lá 5 anos atrás. E eu falei, não, Senhor, eu tô com medo. E ele me deu essa palavra, Isaías 41:10, que eu vou ler para vocês. Diz assim, não temas tu, porque eu sou contigo. Não esteja aterrorizado, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço. Eu te fortalecerei, sim. Eu te ajudarei, sim. Eu te susterei com a mão direita da minha justiça. E essa palavra me impactou. E a minha resposta para Deus foi, não temerei. E daí que veio o nome da igreja mesmo. Depois que eu lembrei da música, da canção que eu tenho também, que tem o título Não Temerei. Então toca pra gente aí a canção, né? A gente precisa ouvir. Essa canção foi gravada, tem um CD. Tem um single, a gente gravou o single em 2000 e... eu não lembro agora. Mas tá nas plataformas aí no YouTube, tem, só procurar lá Bruno Melo Não Temerei que você vai achar. Uma pergunta? Desde o ventre da minha mãe Tu me escolheu, Senhor, me deu novas vestes, me ungiu pra proclamar
vida eterna, salvação. Não temerei, fui gerado pra te adorar. Fui gerado pra te adorar. Os meus sonhos não vão se acabar, pois o Senhor me escolheu, me escolheu. Fui gerado pra te adorar. Fui gerado pra te adorar. Os meus sonhos não vão se acabar, pois o Senhor me escolheu, me escolheu. Pois o Senhor me escolheu, me escolheu. Pois o Senhor me escolheu, me escolheu. Amém. Glória a Deus. A gente tem umas perguntas, né? Eita. Psicanalista Kelly Pereira. Eita. Qual foi o maior desafio no pastoreio nesses 2 anos? O maior desafio... Assim, o maior desafio nosso foi começar do zero, né? Porque a gente não teve apoio, assim, de ninguém. Eu me agarrei a essa palavra que Deus me liberou e quando Deus me deu a logo, o nome da igreja, e o Senhor começou a me mostrar tudo. Assim, a minha cabeça... Eu fiquei uma semana sem dormir, assim, numa loucura. Falei, será que eu tô ficando maluco? É isso mesmo? Falei, Senhor, eu tô com medo. E Deus falou... apesar de eu ter respondido para Deus que eu não ia temer... Mas eu continuo apreensivo, com medo, né? Porque a gente já viveu, já ajudou muitas igrejas, só que era diferente, né? Você ia estar de frente para uma igreja e foi, assim, assustador para mim obedecer isso. Mas eu falei para ela, quando eu chamei a família, né? Porque eu não ia começar nenhum projeto sem a minha família e eu lembro que a gente estava nessa igreja e eu estava me escondendo porque eu conhecia algumas pessoas do louvor e Deus sabe que eu amo a área do louvor ainda, né? Ainda amo. E o pessoal ia me ver lá, ia querer me chamar e eu me escondendo. E no último culto que eu fui nessa igreja, um rapaz me viu, pô, tu tá aqui, cara. Pô, vamos lá que eu vou te apresentar o pessoal do louvor. Eu falei, cara, não vou. Eu tive com ele recentemente. Ele, cara, eu lembrei do dia que eu ia te chamar lá pro louvor, tu falou que não queria, né? Agora que eu entendi. Eu falei, tu entendeu porque eu rejeitei, né? E eu falei que não, ela ficou assim, não entendeu. Ela falou, você rejeitar louvor, Bruno, tem alguma coisa estranha. Eu falei, em casa a gente conversa. Cheguei em casa, reuni ela, chamei ela e o Vitor. Eu falei, gente, olha só, Deus me deu uma direção para começar um trabalho e vai virar igreja, não é algo que eu vou começar e vai ser uma coisa que vai parar, vai ser uma igreja. Isso eu sei. Eu não sei onde Deus vai levar, só sei que Ele me deu essa missão de começar uma igreja, não sei como eu vou fazer, só sei que eu preciso obedecer. E ela, não, amor, pelo amor de Deus, não, eu vou matar as minhas ovelhas, eu sou assim, assado. Eu falei, vocês podem continuar lá, só que eu preciso obedecer. Se vocês quiserem continuar lá, eu abençoo vocês e vocês podem seguir lá, eu vou seguir aqui. Claro que eu não ia começar nada, porque eu tinha tanta convicção daquilo que o Senhor estava falando comigo, que eu falei, tá bom, eu vou liberar vocês. Mas por dentro eu falei, Senhor, pelo amor de Deus, se minha família não vier comigo, eu não vou nem começar. Essa igreja é aqui em Campo Grande, né? Em Campo Grande, a igreja é aqui em Campo Grande. E quando passou 3 dias, ela retornou e falou comigo, amor, Deus falou comigo. Eu entendi a submissão que é estar debaixo de uma missão, né? E eu vou estar debaixo dessa missão que o Senhor te deu. Vamos junto. Eu falei, graças a Deus, Senhor, muito obrigado. E o Vitor também é um jovem,
para começar um trabalho também, assim. Ele, não, vocês são meus pastores, eu vou... Onde vocês forem, eu vou. Eu tô com vocês são meus pastores. E aí, nesse mesmo dia, eu liguei para minha mãe e falei, preciso usar o quintal aí. Vou fazer um culto domingo. Eu não lembro qual dia da semana era, mas eu falei, no próximo domingo eu vou fazer um culto de manhã aí. E eu lembro na época eu tava sem violão, falei para ela, eu preciso comprar um violão. E na época eu tava sem dinheiro, aí fui pra sogra, né? Minha sogra é uma bênção. Se ela estiver assistindo, quero mandar um beijo pra ela. Eu amo minha sogra. Minha mãe também tava vendo ficar com ciúme. Te amo, mãe. E eu falei, sogra, me presta um cartão, pelo amor de Deus, que eu preciso comprar um violão. Ela, não, meu filho, toma aqui, vai lá. Aí eu fui lá, parcelei em 12 vezes e comprei um violão. E a gente começou ali com o violão, com a Bíblia, compartilhando. No primeiro dia desse culto foi um casal de pastores também. Eles apareceram lá, que a gente já conhecia. E no final ele falou assim pra mim, Bruno, essa caixa aí que você usou é de vocês? Eu falei, não, eu peguei emprestado, cara. Sair daqui eu já vou ter que devolver. Ele, pô, tô com uma caixa lá em casa que eu comprei, tá parada lá, então agora pode usar a minha. E eu vou abraçar com vocês essa obra aí. Tem mais aí? Tem sim. Tem da Vitória Stephanie. Ela tá... Na verdade, ela fez 2 perguntas. Às vezes bate dúvidas ou desânimo. E qual sentimento te define hoje? Fala aí, pastor. Então, o meu maior desafio foi o pastorado em si. Porque uma vez eu conversando com 2 pastores, e eu perguntei para eles assim, primeiro eu perguntei para um, foi em momentos diferentes. Eu falei assim, como é ser um pastor estando na frente, né? E aí ele falava, é maravilhoso. Não tem sentimento melhor. E é maravilhoso, é tudo bom. Aí eu perguntei para o outro, e ele falou assim, olha, é prova. É prova, é muito difícil. Aí eu fiquei assustada. Eu falei, meu Deus, e hoje, com 3 anos de pastorado, 2 anos, porque esse foi para mim o maior desafio, de estar 2 anos de frente, não apoiando um pastor, sendo uma pastora de uma área, e sim de toda a igreja. Então, até no dia da pastora, me deram a palavra para falar sobre isso. E eu falei que o maior sentimento que eu tenho está mediando as 2 extremidades do que eu ouvi. E, infelizmente, nenhum desses 2 pastores que estavam no extremo de um sentimento e de outro estão pastoreando hoje. Então, eu acho que para ser um pastor é um equilíbrio dessas 2 áreas sentimentais aí. E, para mim, o maior desafio, só falando, foi esse, encarar essa realidade. E era esse o medo, porque, como o Bruno falou, a gente passou por muitos processos sendo ovelha, errando, mas também sendo muito feridos também. E uma das coisas que eu falava com Deus, eu tinha muito medo de fazer as ovelhas sofrerem e passarem por dores que eu passei. E aí eu falava, Senhor, eu vou matar as ovelhas, Senhor, do jeito que eu sou. Misericórdia, meu Deus, eu não quero. Esse era foi o meu maior desafio. O maior desafio não foi com as ovelhas, foi comigo mesmo. De ser tratada, de me sentir assim, capacitada ao ponto de poder dar o colo na hora que elas precisassem e de poder dar o direcionamento na hora também que precisasse dar. E dentro desse meu dilema com Deus, que foi quando eu falei para ele que eu não queria, que tu tá louco, tu tá doido, tu vai orar, tu vai vigiar, tu não tá vigiando, eu falava assim. E foi quando Deus falou comigo, ele me trouxe algo que ele falou comigo quando eu tinha 16 anos, porque a primeira profecia sobre o pastorado eu tinha 16 anos de idade, que o Senhor me levaria ao pastorado. E nesse tempo, eu estava em conflito com meus sentimentos, e eu falava assim, Deus, eu queria amar menos,
Eu sofro muito por amar, porque eu quero estar sempre junto. Eu sou muito pegajosa. Quem me conhece sabe. Eu agarro, eu beijo, eu abraço. Então, para você ser ferida é muito fácil. Então, você acaba ficando muito vulnerável quando você abre muito, você dá muito amor, né? E eu tinha isso. Eu gosto de casa cheia, eu gosto de estar junto, eu gosto de pessoas, eu gosto de gente. E nessa época, a minha oração era para que Deus me mudasse. E eu falava assim com Deus, isso até mexe comigo, porque é algo muito íntimo, meu e Deus, meu com Deus. E eu falava assim, muda o meu jeito, porque eu não aguento mais ser assim, sabe? Eu queria ser mais dura, mais fria, mais racional, né? Eu orava pedindo isso para Deus. E a resposta de Deus para mim, quando eu tinha 16 anos, foi assim: existe um povo, eu não vou te mudar, porque existe um povo que espera por esse amor. E quando eu falei não para o Bruno, e falando que eu não queria, no meu trajeto de volta do meu trabalho, que eu trabalho no centro da cidade, eu voltando, conversando com o Espírito Santo, que é a minha companhia diária ali, é o meu momento de intimidade com o Espírito Santo, é dirigindo. É no meu carro que ele traz palavra, é no meu carro que ele traz melodias, é no meu carro que ele conversa, porque o trajeto é longo. E o Senhor veio com uma presença muito forte dentro do meu carro, que eu tive que parar o carro, que se eu não parasse o carro ia acontecer um acidente. E eu parei ali e o Senhor começou a falar comigo. E ali o Senhor me trouxe isso assim, lembra? Quando você tinha 16 anos, que você falou para mim, me pedindo para que eu mudasse você. E eu não mudei, porque existia um povo. E você vai rejeitar esse povo hoje. E ali o Senhor me tratou, me convenceu, porque só o Espírito Santo para nos convencer, né? Me convenceu e me ensinou a me submeter, né? A ser submissa. E eu entendi que submissão, o Senhor ministrou isso ao meu coração, é estar abaixo, né? Sobre uma missão. E a missão foi dada para o Bruno. E eu, como submissa, eu deveria estar abaixo dessa missão. E aí foi quando eu cheguei em casa e sentei com ele e falei, amor, agora eu estou pronta, agora o Senhor falou comigo e vamos nessa. E a gente começou, esse foi o maior desafio. Agora, sobre a pergunta se a gente já pensou em... Depois que eu disse sim para Deus, eu falo isso pro Bruno, eu falei, amor, às vezes a gente na nossa conversa fala, amor, eu não disse sim para você. Eu não disse sim para minha mãe, eu não disse sim para o meu filho, eu não disse sim nem para a igreja Não Temerei, amor. Eu disse sim para Deus. Então, assim, agora eu vou me desgastar no reino. Então, eu não olho mais para trás. Então, agora, ele falou, eu vou falar. Se ele mandar eu dizer, eu vou dizer. Né? Eu falo na igreja, tá descendo fresquinho aqui, ela até sabe. E, assim, a gente, claro, né, embaixo de uma direção do Senhor, mas eu não tenho vontade nunca de desistir. Nesses 2 anos, eu nunca tive um sentimento de parar. Sabe? A gente fica triste, né? É pouco tempo, 2 anos. Mas a gente já passou por coisas, por traições, por decepções, né? Por muitas coisas em pouco tempo, né? Porque a igreja tem 2 anos, mas assim, cresceu muito rápido, está acontecendo tudo muito rápido. E a gente já passou por muitas dores ali, mas também por muitas alegrias. A gente vê completamente a mão de Deus naquele lugar. Em tudo, nos recursos, em tudo a gente vê a mão de Deus. Então, assim, eu, Andréia, nunca pensei em parar, não. Às vezes a gente fica assim, né, meio decepcionado, porque é humano, mas a gente disse sim para Deus e a gente vai até o final. Eu vou me gastar ali. Maravilha.